Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra e pedimos a direção tua, ó Espírito Santo, abrindo os nossos entendimentos, concedendo-nos fidelidade na exposição da tua palavra, aplicando a mesma aos nossos corações, corrigindo as nossas vidas, nos alimentando e fortalecendo em fé e fazendo cumprir a tua vontade na vida de cada um de nós. Oramos e suplicamos a ti, necessitamos de ti e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu creio que todos já tiveram a oportunidade de ver o poder do fogo. Um incêndio, seja em uma mata, seja em uma casa, seja em um prédio, seja em um automóvel. A maneira como o fogo não se sacia, ele quer eliminar tudo o que está pela frente, deixando apenas as cinzas. Meus queridos, nas nossas vidas, muitas vezes nós experimentamos também situações parecidas. Quando passamos por perdas, quando enfrentamos um momento de enfermidade, quem sabe um desajuste na família, quem sabe dificuldades na vida profissional, enfim, nós experimentamos as nossas lutas, as nossas batalhas, as provas, as tribulações, e podemos, por dados momentos, nos sentirmos também como aquele terreno por onde passou o fogo e ficaram apenas as cinzas. Assim, o servo de Deus, Neemias, se sentiu quando recebeu um relatório a respeito da situação que se achava Jerusalém. Esse fato se deu, irmãos, quando o povo de Deus, levado para o cativeiro babilônico em 586 antes do Senhor Jesus Cristo, permaneceu no cativeiro por 70 anos. Nesse período, os medos e persas venceram os babilônicos, assumiram o reino, e foi neste período, quando Artaxerxes reinava, que Neemias servia ao rei como copeiro e recebeu um relatório por meio de Anani a respeito da situação que se achava Jerusalém, que se achava o povo de Deus. E o relatório foi este: o povo está desprezado. Os muros derrubados, as portas foram queimadas. Enfim, foi um relatório decepcionante. Principalmente, irmãos, quando nós entendemos o que significava Jerusalém para aquele povo. O povo que ali habitava era o povo da aliança. Porque acontece o seguinte: quando os babilônicos tomaram Judá, como era a prática comum deles, eles tiravam os líderes principais, os líderes sociais, políticos, e deixava aquela parte do povo que não tinha maiores influências, nem religiosas, nem sociais, nem políticas, os demais deportavam. O restante que ficou em Jerusalém estava desprezado, mas era ainda o povo da aliança, o povo descendente de Abraão, o povo chamado por Deus. Jerusalém era a cidade santa, ali estava o templo do Senhor, mas esta cidade estava desolada, muros derrubados, portas queimadas. Enfim, meus irmãos, esse povo vivia uma situação onde parecia restar apenas cinzas. Mas foi exatamente nestas circunstâncias que Neemias se levantou na disposição de trabalhar pela reconstrução e pelo fortalecimento deste povo. E Deus abençoou de tal forma que Neemias viu aquela cidade ser reedificada, o povo fortalecido e abençoado pelo Senhor. Quando nas nossas vidas nós nos sentimos assim também,
quando parece haver apenas cinzas, porque o momento que nós vivemos parece ser de desolação, de provas, de perdas, de tristezas. Às vezes, irmãos que perdem o gosto até de continuar vivendo. Já ouvi muitos irmãos dizerem: pastor, estou fragilizado, estou abatido, estou entristecido, perdi as minhas forças. Meus irmãos, a palavra de Deus nos traz uma mensagem nesta noite. O que ocorre quando nos parece restar apenas cinzas? Talvez você olhe a sua família, talvez você olhe o seu casamento, talvez você olhe a sua vida. Talvez você possa dizer: passou um fogo sobre a minha vida e restou cinzas. Meus irmãos, há alguns passos importantes na nossa vida. E o primeiro passo que nós queremos destacar é que nestes momentos nós precisamos correr para Deus, o eterno abrigo que nós temos. Existe um abrigo verdadeiro que nos protege, que nos acolhe. E este abrigo é o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Santo e Deus Glorioso. Nos versículos 4 a 6, nós relemos: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Após chorar por alguns dias, naquele primeiro impacto, Neemias sentiu, Neemias chorou, como todos nós, diante daquelas más notícias que nos atingem, nós nos abatemos, sentimos e choramos. Porém, irmãos, depois daqueles momentos, Neemias se levantou e se colocou em oração e jejum diante do Senhor, porque ele entendeu que era o momento e era a hora de correr para a presença do Senhor. Havia um abrigo poderoso para recebê-lo naquele momento das duras notícias, nos momentos das tristezas e das lutas. Mas, irmãos, nós precisamos buscar abrigo em quem de fato pode nos proteger. Infelizmente, muitas pessoas, tentando fugir do fogo devastador das provas e das tribulações deste mundo, escondem no próprio mundo, buscam socorro no próprio mundo. Imagine uma floresta em chamas e as pessoas se escondendo dentro desta floresta, certamente serão consumidas também pelo fogo. Precisamos buscar refúgio no alto, buscar refúgio naquele que não pode ser alcançado pelo fogo devastador das provas. Deus não pode ser alcançado pela destruição, porque o Senhor é eterno, é glorioso, é soberano e é todo-poderoso. É assim que Neemias se refere a Deus quando diz que orou ao Deus dos céus, aquele que está acima, aquele que não pode ser atingido pelo poder do mal,
Ah, meus irmãos, nele nós podemos achar um abrigo seguro para as nossas vidas, para as nossas almas. Talvez o que os irmãos digam é o seguinte: mas pastor, eu estou no mundo, eu estou exposto às provas, perdas, lutas e sofrimentos neste mundo. Como eu vou achar abrigo se eu não posso subir ao céu para estar com o Senhor onde Ele está? Meus queridos, quando os companheiros de Daniel, que não quiseram se dobrar diante da estátua construída por Nabucodonosor, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. As próprias pessoas que os lançaram na fornalha morreram, tal o aquecimento da fornalha. Mas decorrido o tempo, quando o rei olha, lá estão 4, não eram os 3 que tinham sido lançados. Estavam 4 andando, passeando naquela fornalha. Ah, meus amados, o Senhor desce até nós para ser este refúgio seguro em nossas vidas. Quando os servos de Deus foram tirados daquela fornalha, não havia sinal de fogo, nem os seus cabelos tinham se queimado. Não havia cheiro de fumaça neles, porque o Senhor estava com eles. Foi o refúgio seguro, firme e vivo para eles, em todos os momentos de sua vida. Quem sabe no momento da desorientação, quem sabe no momento da tristeza, quem sabe no momento do questionamento, lembre-se de uma coisa: existe um refúgio eterno para nós, e o Senhor é o refúgio. Corra para este refúgio. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, este refúgio nos acolhe, nos convida, e é suficiente para nos abrigar. Nós buscamos ao Senhor em oração, buscamos ao Senhor olhando para cima, buscamos ao Senhor clamando a Ele, buscamos ao Senhor entregando a Ele nosso coração, nossa vida, nosso ser. Foi assim que Neemias fez. A situação estava desoladora, mas ele sabia que o Deus vivo, poderoso, era refúgio para ele, para o seu povo. Por isso se colocou em oração, em jejum. E meus irmãos, não foi aquele tipo de oração telegrama. Ele disse que se colocou em oração dia e noite. Dia e noite. Ele perseverou em oração, porque ele sabia: Deus é o refúgio verdadeiro para todo aquele que nele confia. Mas, irmãos, um outro passo que nós vemos aqui importantíssimo é que nós precisamos trabalhar a reconstrução das nossas próprias vidas. E essa reconstrução é obra divina, trabalhada dentro de nós. Depois que Neemias buscou a Deus, clamou ao Senhor, orou, buscou refúgio no Senhor, Neemias passou a trabalhar o interior da sua vida. Havia coisas dentro do seu coração que precisavam ser trabalhadas. Haviam coisas no coração do povo que precisavam ser trabalhadas. Meus irmãos, a nossa tendência, quando buscamos a Deus, é querermos que Deus mude todo o exterior, quando o Senhor quer mudar, antes de mais nada, o nosso interior e o nosso coração. É aquele marido que diz: ó, pastor, não tem jeito para minha mulher não, ela tem que mudar.
É a mulher que diz: ó, pastor, o problema é meu marido, ele tem que mudar. O problema são os filhos, eles precisam mudar. O problema está lá no trabalho, está lá na igreja. Enfim, meus irmãos, nós queremos as mudanças externas. Queremos as mudanças externas. Agora, a conversa de hoje é: a política precisa mudar. As autoridades precisam mudar. Meus irmãos, eu creio na mudança ocorrida em nossos corações e em nossas vidas. Neemias não buscou mudanças externas. Neemias não culpou os babilônicos, os caldeus, pela situação que o seu povo estava vivendo. Ele poderia dizer: foram estes ímpios caldeus que destruíram Jerusalém, por isso nós estamos nesta situação. Ele não culpou outros povos. Ele buscou a ajuda do rei, mas não em primeiro plano. Em primeiro plano, ele buscou refúgio no Senhor e ele buscou trabalhar algumas questões internas. E, meus amados, o trabalho de Neemias passou por 3 etapas. A primeira etapa, Neemias confessou o seu pecado. E confessou o pecado do povo a Deus. Ah, meus irmãos, que consciência gloriosa deste servo de Deus. Porque sabe, irmãos, aquela palavra do apóstolo Paulo é mesmo gloriosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Neemias entendeu que, obtendo o favor de Deus, o Senhor restauraria as demais coisas. O Senhor abençoaria a restauração dos muros, das portas e a restauração do próprio povo. Ah, meus irmãos, se Deus é por nós, Ele guiará a nossa vida. Ele abrirá as portas, Ele dirigirá o nosso caminhar e Ele nos abençoará. Por isso Neemias pediu ao Senhor que perdoasse o seu pecado, que perdoasse o pecado do povo. Meus irmãos, nós precisamos confessar sinceramente os nossos pecados ao Senhor. Porque, meus irmãos, é muito bom nós levantarmos as nossas mãos e clamarmos para Deus derramar graça sobre a nossa vida. Né, Gisele? Levantarmos as nossas mãos e clamarmos para Deus nos abençoar. Mas, irmãos, se nós ficarmos clamando para Deus nos abençoar, se não confessarmos os nossos pecados ao Senhor em quebrantamento, sinceridade, Deus não nos abençoará. E Neemias sabia disso. Ele entendia que a reconstrução de toda a nação passava por uma reconstrução interior, de coração, de alma diante do Senhor. Ah, meus irmãos, as mudanças na nossa família, as mudanças na igreja, as mudanças no país, as mudanças sociais precisam nascer do coração, porque é aí o laboratório onde Deus trabalha poderosamente as nossas vidas. É assim que a palavra de Deus nos fala, do Deus que regenera, do Deus que converte os corações, do Deus que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, do Deus que nos enche do Espírito Santo. Exatamente, irmãos, porque o Senhor quer trabalhar no interior das nossas vidas. É aí o laboratório de Deus para as grandes obras e grandes mudanças nas nossas vidas, nas nossas famílias e em tudo. Neemias confessa o pecado ao Senhor. Em seguida, no verso 10, Neemias mostra a convicção de identidade que precisa existir em nós, irmãos. Neemias afirma que aquele povo era povo de Deus, povo pertencente ao Senhor, abençoa no Senhor. É o que ele diz no verso de número 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua poderosa mão.
Meus irmãos, eu temo muito as pessoas que não sabem quem são, aqueles que afirmam pertencer a Cristo, mas que não têm a ousadia e a convicção de que pertence a um povo salvo pela graça de Deus, que tem aliança com o Senhor, selado pelo Espírito Santo e separado do mundo para servir ao Senhor. Neemias teve esta certeza. Esta certeza trazia alento ao seu coração. Os muros estavam destruídos, o povo desolado, mas Neemias faz brotar em seu coração essa convicção. Ora, nós não somos qualquer povo. Ele diz, nós somos o povo de Deus, separado pelo Senhor, o povo da aliança com o Senhor. Ah, meus irmãos, se nós carregamos essa convicção no nosso coração, o Senhor vai trabalhando todo o nosso interior, vai tirando as mentiras que tentam se aninhar na nossa alma, vai tirando os maus pensamentos, vai tirando as tristezas, vai tirando as feridas, porque você percebe que você é precioso para o Senhor, que você foi lavado pelo sangue de Cristo, porque que a presença do Espírito Santo está em você para dirigir a sua vida. E Neemias mostrou confiança nas promessas do Senhor, se alimentou destas promessas. Veja, irmãos, toda a reconstrução dos muros em Jerusalém, da cidade de Jerusalém, toda essa reconstrução começou no coração deste homem. Aquela mudança na família, aquela mudança na igreja, aquela mudança pessoal, que às vezes nós estamos implicados, questionando e até brigando, porque queremos ver tudo e todos mudarem. O laboratório para o início desta mudança é dentro de nós. E Neemias entendeu isso. Portanto, irmãos, vejam os passos. Primeiro, ele se refugiou em Deus em oração e jejum, dia e noite. Segundo lugar, ele começou a trabalhar o interior dele. Senhor, perdoa o nosso pecado. Senhor, nós somos povo do Senhor. Senhor, eu creio nas tuas promessas. Agora ele estava habilitado a dar o terceiro passo. E o terceiro passo que ele deu foi exatamente uma ação de fé. Um passo de fé. Olha, já que ele se refugiou no Senhor, que ele trabalhou o interior dele, agora ele sente, ele percebe que poderia ir até Jerusalém e poderia lançar mão à obra, porque Deus estava com ele. Mas ele era simplesmente um copeiro. Como um copeiro iria liderar toda esta reconstrução? Ele poderia dizer, Senhor, envia outro, mais preparado que eu. Senhor, esta obra não é para mim. Senhor, que outros resolvam, não eu. Senhor, eu vou ficar aqui esperando ajuda. Quando vier ajuda, eu irei junto. Não foi isso, meus irmãos. Ele se levantou e ele foi até ao rei. Ele fez algumas solicitações ao rei, porque estava disposto a ir até Jerusalém para a reconstrução. Ato de fé, passos de fé. E a palavra, meus irmãos, afirma: o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Está aí no verso 8. Ele pediu cartas que autorizassem a ida dele, porque passaria por vários povos que não tinham interesse na reconstrução de Jerusalém e iriam querer impedir a obra. Ele busca cartas com o rei, ele busca licença com o rei, e tudo o que ele pediu, ele obteve, porque estava dando passos de fé e diante do Senhor. Quando William Carey,
em seu glorioso trabalho na Índia, isso no século XIX. Depois de enfrentar tantas dificuldades como as que ele enfrentou, porque a sua mulher era enferma. Havia na igreja da Inglaterra uma interpretação errônea com referência à evangelização. Eles pensavam o seguinte: não é necessário fazer um trabalho missionário de evangelização, porque Deus vai salvar quem Ele quer salvar. Quando William Carey se levantou, se dispondo a ir até a Índia, ele ouviu uma repreensão, o mandando se assentar, se aquietar, porque quando Deus quisesse salvar o povo, Ele salvaria. Então ele enfrentou essa dificuldade, ele enfrentou oposições na companhia das Índias Orientais, ele enfrentou as dificuldades próprias da cultura, mas depois de anos de trabalho, de tradução da Bíblia, de compreensão da língua, certo dia ele chega lá no acampamento da missão e, grande surpresa, havia passado por ali um incêndio que queimou tudo, inclusive as suas traduções. Fruto do trabalho de anos, de pesquisas, de lutas, de sofrimentos. Meus irmãos, aquele homem poderia arrumar as suas malas e dizer: eu estou voltando para a Inglaterra. Isso não é para mim. Mas, irmãos, a reação dele foi diferente. Ele disse: eu começarei tudo de novo. E começou tudo novamente. E fazendo ainda melhor do que ele havia feito. Talvez há muitas coisas na sua vida que estejam assim. E isso pode gerar desânimo, até desistência. Mas, irmãos, mesmo que haja cinzas, recomece, dando os passos de fé na presença do Senhor. Porque se Deus nos abençoar com a bênção do Senhor, grandes reconstruções serão feitas. Foi assim que os muros de Jerusalém foram erguidos, foi assim que o povo foi reanimado, que a nação foi reestruturada. Outros servos de Deus reconstruíram o templo e o povo de Deus foi organizado. E aquele povo foi preparado para a grande e gloriosa obra, a manifestação do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus, que ali nasceu, ali viveu e ali deu a vida para salvar a todo aquele que crê. Ah, meus irmãos, se nós nos levantamos hoje dando os passos de fé, nós não podemos prever o que Deus fará amanhã no legado que nós deixarmos neste mundo. Você está vendo cinzas? Siga os passos da palavra de Deus. Primeiro, busque refúgio no Senhor, no Deus dos céus, que está acima do mundo. O mal não pode atingi-lo. Busque refúgio nele. E a grande glória é que ele se coloca entre nós para ser o nosso refúgio. A grande glória é que Ele abre os braços para nos receber como grande refúgio. Mas além de buscar refúgio no Senhor, trabalhe as mudanças interiores, as reconstruções interiores dentro de você. Deixe de brigar com o mundo, trabalhe a sua vida diante do Senhor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí então, comece a dar os passos de fé, dizendo o seguinte: eu vou caminhar, eu vou à luta, eu vou atrás daquele emprego, eu vou trabalhar a solução do problema na minha família, eu vou buscar aquela reconciliação, eu vou oferecer aquele perdão, eu vou levar o Evangelho, eu vou trabalhar por uma igreja fiel ao Senhor, eu vou dar os passos, porque eu estou nas mãos do Senhor, e o Deus Todo-Poderoso
faz de cinzas obras gloriosas, como Ele fez por meio de Jesus, que se manifestou a este mundo, levantando-se como o grande Salvador de todo aquele que nele crê. Que Deus guarde, abençoe as nossas vidas. E eu quero terminar essa palavra dizendo, ou orando a Deus: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Precisamos viver os nossos dias como Deus quer que nós os vivamos. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez chegamos ao final de um culto, mas a Tua graça não tem fim. Obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua presença nas nossas vidas não se esvazia com o final da nossa adoração aqui na Tua Santa Casa. Mas a promessa é que a Tua presença nos acompanha por onde quer que nós formos, todos os dias das nossas vidas. Ah, Senhor Jesus, as vidas de muitos aqui pode parecer como o cenário apresentado para Neemias aqui, uma Jerusalém destruída, com destroços, com cinzas, mas através das mãos de Neemias o Senhor permitiu que Jerusalém fosse reconstruída. Ah, Senhor, através das mãos de Jesus Cristo, reconstrua a vida de cada irmão aqui, Senhor, que pode parecer que sua vida está como destroços, está como cinzas, Senhor, está como um escombro, Senhor. Através das mãos de Jesus Cristo, restaure, refaça as nossas vidas, Senhor. E muitas vezes, Senhor, as chamas das tribulações podem levantar labaredas enormes, vindo a queimar todas as nossas forças, mas muito maior do que as chamas das tribulações é o fogo do Espírito Santo que arde em nossos corações. Ah, Pai, que esse calor possa vir a nos fortalecer, a nos vivificar cada vez mais diante das tribulações, Senhor. Que o fogo do Teu Santo Espírito possa arder no coração de cada pai, de cada mãe, de cada jovem, de cada presbítero, o diácono, liderança e obreiros aqui da Tua igreja em Uberaba, Senhor. Fica conosco, abençoa-nos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que as consolações, que a comunhão e o poder do Espírito Santo repousem sobre todos os irmãos, abençoando a toda a Tua igreja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.